Programação variada, conteúdo evangélico de verdade, compromisso com a palavra de Deus você encontra na TV CPAD, um canal cristão online gratuito destinado para todas as idades e estilos. São 14 programas fixos com conteúdo inédito toda a semana. Mulher Cristã Hoje, aconselhamento pastoral, mensagem de vida, geração JC, louvor e adoração, mercado de trabalho, cantinho da Tia Jo e muito mais. Acesse agora mesmo tvcpad.com.br. TV CPAD, a um clique de você. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. O genuíno culto pentecostal. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. Você também que está nos assistindo, que tem interesse em se envolver no Ministério da Escola Dominical, também na classe de jovens, você também é muito bem-vindo. Nesse trimestre, estamos tratando sobre os chamados dons espirituais. Não é? A forma como o Espírito Santo age na vida da igreja e age também de forma mais pessoal na nossa vida. E neste domingo nós vamos falar sobre o genuíno culto pentecostal. Quando falamos sobre culto pentecostal, nós muitas vezes nos deparamos com pessoas críticas que imaginam que um culto pentecostal é um culto desordenado, um culto bagunceiro, ou culto em que as pessoas fazem cambalhotas, em que as pessoas gritam de forma desconexa, um culto em que as pessoas ficam como se estivessem em transe e falando coisas que são totalmente desconexas. O verdadeiro culto pentecostal não tem nenhum desses elementos que eu mencionei. Nós vamos observar por essa lição de hoje que o culto pentecostal, ele é um culto que tem ordem, é um culto que respeita os momentos da leitura da palavra, da oração, dos cânticos e também da pregação e da aplicação da palavra de Deus com salvação de almas e manifestação também dos chamados dons espirituais. Eu queria destacar, por exemplo, que as reuniões pentecostais, quando a gente vai fazer a leitura do livro de Atos, nós vamos também, em outras cartas, vamos perceber que, como eu disse no início, a igreja nasceu pentecostal. E as reuniões pentecostais, elas são reuniões em que há oração. Os pentecostais, principalmente as irmãs do círculo de oração, são muito conhecidas pela dedicação com a qual elas passam tempo orando. Isso é uma bênção, porque por meio da oração Deus manifesta seu poder, Deus faz muitas coisas poderosas e nós cremos que a oração é a mão que move o mundo. Mas devemos deixar claro que as reuniões pentecostais, elas são reuniões em que as pessoas têm por hábito orar. Quando você vai ler o livro de Atos, você vai ver que a igreja estava orando quando Pedro estava preso e ele ia ser morto. A igreja se reuniu, como se entende, na casa de João Marcos, esteve ali intercedendo, e quando o anjo de Deus vai lá e tira Pedro da prisão, as pessoas ficam surpresas, como se elas praticamente não acreditassem que a sua oração seria ouvida. Entretanto, é uma igreja que vai orar. Vemos também que quando os discípulos de Jesus foram ameaçados pela liderança sacerdotal daquela época, eles não se contentaram, não se esconderam, pelo contrário, se reuniram em um local de oração e ali eles pediram a autoridade de Deus para testemunhar, e a Bíblia diz que naquela reunião de oração moveu-se o lugar em que eles estavam ali reunidos para orar. Então você vai perceber que um culto pentecostal é um culto que tem muita oração. Por quê? A oração é a forma como nós nos dirigimos para falar com Deus. O culto pentecostal também tem temor de Deus. Quando falamos de temor de Deus, não estamos nos referindo a ter medo de Deus, e sim respeito, reverência para com a presença de Deus ali, não apenas no culto, mas também temor e respeito com a presença de Deus nas nossas vidas. Não é? No nosso dia a dia, devemos nos lembrar que o Espírito Santo que nos batiza, o Espírito Santo que nos concede os dons, é o mesmo Espírito que está trabalhando no nosso ser, nos orientando e fazendo com que estejamos
cada vez mais fiéis, cada vez mais próximos de Deus, mais santos e mais úteis para a obra do Senhor. Os cultos pentecostais também têm a exposição da palavra, porque a gente vai perceber que ao longo do livro de Atos, nas cartas, há uma forma com a qual a igreja privilegia a exposição das Sagradas Escrituras. Naturalmente, nós acreditamos sim que a exposição das Escrituras é o ponto alto, sim, do culto pentecostal. Claro, nós cremos que é possível haver manifestações proféticas, não é? Deus revelando uma palavra a um dos seus filhos e ele trazendo de forma pública ou particular aquela revelação, aquela profecia, nós cremos sim, não é? Não há um momento no culto pentecostal em que Deus não possa curar. Muitas vezes Deus cura pessoas no momento da adoração, no momento da oferta, no momento da leitura da palavra. Enfim, nós podemos perceber que o culto pentecostal é um culto em que Deus tem liberdade para agir, Deus não fica encaixotado, não é? Parado ali, eu não vou fazer isso porque as pessoas não vão acreditar. Não, no culto pentecostal Deus age, mas naturalmente nós entendemos que há, da parte de Deus também, uma ordem e decência na manifestação dessas atividades. A questão da liturgia pentecostal. Nós percebemos que ao longo do Novo Testamento não há textos estritamente relacionados à forma como o culto deve ser realizado. Nós convencionamos sim que o nosso culto começa com a leitura, com a oração, ou a adoração ao Senhor por meio de cânticos. Isso é muito importante. Os cânticos têm uma participação muito importante, como nós cremos no culto pentecostal, e nós entendemos que no culto pentecostal, principalmente quando nos referimos à questão da manifestação dos dons espirituais, nós somos desafiados a usar o nosso intelecto. O apóstolo Paulo, quando escreve Romanos 12, capítulo 1, ele chama a atenção para os crentes romanos e crentes também dos nossos dias que nós devemos ter o culto racional, ou seja, um cristão não deixa o cérebro dele de fora da igreja para cultuar o Senhor. Pelo contrário, quando um crente entra na igreja, ele está entrando corpo e alma, o seu entendimento também está ali, corpo, alma e espírito, o entendimento dele está ali, ele não está ali de corpo presente, como se estivesse em transe. E aí cabe uma palavra, tem uma diferença muito grande entre estar em êxtase e estar em transe. Em transe, a pessoa não sabe o que está acontecendo, ao passo que uma pessoa está em êxtase, ela está eufórica, ela está alegre, ela está jubilante. E nós acreditamos que crentes pentecostais são pessoas que não têm problema em manifestar a sua alegria durante o culto. Por isso que nós dizemos que o crente pentecostal, ele pode ter momentos sim de êxtase, mas nunca de transe, porque o crente pentecostal verdadeiro, ele precisa saber com o seu espírito, com o seu entendimento, aquilo que está acontecendo naquele momento, naquele culto, ok? Paulo diz ali em 1 Coríntios 14, versos 31 e 32, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Ou seja, há espaço para a manifestação de profecias no culto pentecostal? Claro que há. Entretanto, devemos deixar claro que o profeta, aquele que recebe uma palavra de Deus para transmitir à igreja, uma palavra diretamente da parte de Deus, seja para a igreja ou, de repente, uma outra pessoa de forma mais particularizada, ele é responsável pela forma como ele vai oferecer aquele dom, como ele vai ser usado por aquele dom, como ele vai manifestar aquilo que Deus orientou a fazer. Não é cabível dentro de um culto pentecostal, por exemplo, uma pessoa fechar os olhos e dizer que quando Deus me usa no dom de profecia, eu não sei o que está acontecendo. Não. Então, com certeza, nós vamos ter uma dificuldade de acreditar que ali há uma manifestação genuína, porque a Bíblia diz que o espírito profeta é sujeito ao profeta, ou seja, Deus responsabiliza a pessoa que está usando aquele dom a que use aquele dom de forma correta e adequada, sem escandalizar, sem atrapalhar o culto, sem atrapalhar a manifestação da palavra de Deus, ok? Por isso que a Bíblia diz que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, ou seja, se eu tenho uma revelação de Deus, se eu estou manifestando um dom espiritual, eu devo fazê-lo de forma inteligente, respeitando não apenas o Deus que está me usando, mas também a grandiosidade da glória de Deus sendo manifesta naquele culto ou na casa de uma pessoa. E isso deve ser manifesto com sabedoria, ok? Muitas pessoas, às vezes, eufóricas,
perdem a noção da forma como estão sendo usadas por Deus. Então Paulo adverte, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O culto pentecostal também tem algo muito importante que nós entendemos, que é a adoração. Quando nós estamos adorando ao Senhor, nós estamos entrando na beleza da sua santidade, nós devemos nos lembrar que estamos também honrando ao Senhor, dando glórias a Ele, glorificando o seu nome. Isso é importante? É claro que sim. E Deus, Ele se preocupa muito com os adoradores. Certa vez, Jesus conversando, isso é relatado em João capítulo 4, Jesus fala para a mulher samaritana que Deus busca pessoas que estão adorando o nome dele. Muitas vezes as pessoas pensam, não, o local é que vai fazer influência, coisa parecida. Não, a mulher samaritana também tinha essa visão. Não é? Onde é para adorar? Aqui, nesse monte ou no monte lá em Jerusalém? E aí Jesus, ele deixa, olha, vocês adoram o que não sabeis, porque mais a salvação vem dos judeus. Porém, é chegada a hora em que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus está mostrando ali que o ambiente de adoração, ele não perdeu a sua importância, mas Deus estava observando o coração daqueles que estavam adorando. E Deus ali, nós podemos entender que Deus não busca ali necessariamente uma adoração, mas busca os adoradores. É isso que Jesus vai dizer ali naquele momento, e isso de forma alguma isenta-nos de ter comunhão uns com os outros. Muitas vezes as pessoas leem esse texto e imaginam que não é para ir para a igreja, coisa parecida. Pelo contrário, Deus gosta que estejamos em comunhão na igreja, Deus preza que nós estejamos em comunhão no santuário do Senhor, onde nós juntos iremos nos reunir para adorar, orar, ouvir a leitura da palavra e a pregação da palavra de Deus. Então, não deixe de ir para o culto, não deixe de ser um adorador e não deixe de ser uma pessoa que efetivamente faz a diferença. E para encerrarmos, a questão da musicalidade. Devemos deixar claro que quando vamos ver o livro de Efésios, no capítulo 5, Paulo deixa claro, não vos embriagueis com o vinho que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Observe que Paulo deixa claro que a musicalidade, ela tem alguma participação na forma como nós estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus. Então, você pode falar em salmos, sim, os salmos existem, estão na Bíblia para você cantar, musicalizar, sim. Nós temos também os hinos e os chamados cânticos espirituais, os chamados cânticos que geralmente eram feitos em outras línguas. Então, a musicalidade também faz parte da nossa adoração. Então, que Deus abençoe o culto hoje para a sua vida, na sua igreja, que você seja uma bênção. E lembre-se que o genuíno culto pentecostal é um culto em que há manifestações do Espírito Santo de Deus, sim, mas também é um culto com ordem, sem bagunça, sem desordem, porque Deus é um Deus ordeiro e Ele espera que, como seus filhos, manifestemos os dons espirituais de forma sábia. Deus abençoe você. CPAD, a editora da Escola Dominical.